Unidade 3. Trabalho. A trajetória humana nas produções e manifestações. Aula 21.1. Conteúdo: redação do Enem. Habilidade: produzir um texto dissertativo argumentativo, nos moldes da redação do Enem. Que bom encontrar vocês agora para a nossa aula de língua portuguesa, mais uma aula em que nós vamos buscar, conhecer, aprender um pouco mais e nos aperfeiçoar no uso da nossa língua, certo? Então, na aula de hoje nós vamos tratar exatamente sobre a redação do Enem, a produção textual. Antes, claro, a gente vai fazer memória o que nós estudamos. Então, vamos lá à nossa revisão. A revisão de hoje nós tratamos na última aula coesão e coerência. E fizemos aí o trabalho com o uso dos pronomes, certo? Sabemos que os pronomes são palavras que podem ser utilizadas para fazer referências e nós trabalhamos especificamente com os pronomes possessivos, certo? Meu, minha, teu, tua, seu, sua e as suas formas de plural também. Então, verificamos que esses pronomes podem ser utilizados para fazer referência, o teu e o tua, relacionando aí a ideia de posse, a pessoa com quem eu estou falando, a segunda pessoa. O seu e o sua, relacionando a ideia de posse, a pessoa sobre quem eu estou falando. Ela não está presente nesse momento, eu não estou falando diretamente com ela, mas estou falando sobre ela. Então, utiliza-se o seu e o sua, certo? Trabalhamos também a coesão lexical, que é exatamente aquela coesão que pode se estabelecer por meio de palavras que são utilizadas para fazer referência, retomada de elementos, ou seja, de situações ou mesmo coisas que já foram mencionadas antes e nós podemos retomar essas ideias por meio da coesão lexical, né? Utilizando palavras diferenciadas e tudo isso, todos esses mecanismos aí nos ajudam a compreender melhor o texto, né? Torna o texto mais, vamos dizer, com a leitura mais fácil, mais, vamos dizer, mais fluida, tranquilo, certo? Para aquele que vai ler o seu texto, ele tem a compreensão das ideias quando você utiliza muito bem a coesão e também a coerência, organizando aí com sentido, no caso, trazendo para o texto ideias coerentes que dialogam com o seu ponto de vista, certo? Então, já que fizemos memória, vamos agora ao nosso desafio. Então, no desafio de hoje, temos apenas um questionamento. O que é preciso para se fazer uma boa redação do Enem? Certo? Então, pessoal, reflita aí, pense muito bem. O que é preciso para se fazer uma boa redação do Enem? Faz aí uma listinha rápida, escreve aí no papel, certo? Então, lembrando mais uma vez, vocês devem recuperar na aula de hoje agora o texto que foi, ou aquele que foi escrito na primeira aula, certo? Na aula de número 8, ou pegar o texto que já foi reescrito na aula de número 9, que foi a aula assíncrona, certo? Então, nós vamos observar alguns aspectos que serão exatamente aqueles que nós vamos ter esses itens, no caso, os aspectos avaliativos, ou seja, em que a sua redação será avaliada. No Enem, nós temos 5 competências, certo? Cada uma competência vai avaliar uma habilidade diferente relacionada ao seu texto, ok? Então, a gente vai conhecer essas competências, vai observar quais são as problemáticas que podem surgir quando você não obedece essa competência e vamos verificar como podemos aí solucionar esses problemas caso eles apareçam nos textos de vocês, ok? Então, vamos começar? Então, vamos lá. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo, argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural
ou política. Então, pessoal, a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. E aí a gente tem que lembrar, o que é o texto dissertativo? É aquele texto que vai exatamente trazer um ponto de vista, vai defender uma ideia, vai dissertar sobre isso, certo? E argumentativo, porque ele vai se embasar, ele vai, aí no caso, se sustentar, a sua ideia, o seu ponto de vista será sustentada por argumentos. Esses argumentos serão justificativas, eles vão responder para a gente o porquê de você pensar daquela forma, ter aquela ideia. Então, os argumentos serão exatamente aí a sustentação da sua ideia, da sua visão com relação aí a algum tema, certo? E o que é importante também, no nosso texto, olha só, a redação do Enem vai trazer um tema de ordem social, científica, cultural ou política, certo? Então, é um tema que vai estar relacionado ao nosso, vamos dizer, atualidade, a nossa atualidade, ao contemporâneo. Então, você tem que observar, ou seja, que será um tema atual, sobre algum problema social, algo que está relacionado socialmente com a política, com a cultura ou mesmo com a ciência. A sua redação vai tratar exatamente sobre essas questões. Então, é muito importante você se manter atualizado e informado para que você possa ter bagagem e informação para escrever. E como é que eu vou ter bagagem e informação para escrever? Pessoal, lendo as obras literárias que nós já indicamos aqui, principalmente essas do modernismo, né, que trazem problemáticas e questões sociais, elas podem dar bagagem para você escrever, assistindo jornais, lendo jornais, ouvindo rádio, certo? Até mesmo utilizando a internet, sites confiáveis, todos esses, jornal, internet, certo? Rádio, programas de rádio, é necessário tudo, no caso, em tudo, utilizar um filtro, né? Sabendo que é informação, vamos dizer, válida, informação de qualidade e informação que não interessa, né? Informação que não leva a nada, até mesmo como, por exemplo, mentiras que são espalhadas por fake news. Então, é preciso filtrar aquilo que realmente é verdade, que é fato. Se manter informado por meio de sites confiáveis, por jornais confiáveis, certo? E lendo bastante, para que você possa aí ter uma bagagem cultural, um conhecimento muito grande para que você possa escrever sobre qualquer tema que apareça. E outra coisa também, a redação do Enem vai exigir de você que você articule todas as informações e tudo que você aprendeu no longo da sua vida escolar. Então, desde lá, a educação infantil, a primeira série, né, passando pelo segundo, as séries do ensino médio, tudo que você aprendeu nesse período pode ajudar bastante você agora, nesse momento, na produção da sua redação. Certo? Lembrando que a redação do Enem do ano passado tratou sobre o tema, na realidade, a manipulação de dados, né? No caso, o controle de dados e a manipulação do comportamento do usuário através, né, do acesso que as empresas têm a esse dado. E aí, como sabemos, vimos a proposta, lemos, debatemos, estudamos e sabemos que a redação de vocês sobre este tema, ela tem que seguir uma estrutura. E que estrutura é essa? Observa aqui comigo. Olha só, a sua redação tem que ter o tema, né? Tratar sobre o tema. Ali naquele parágrafo introdutório, você já apresenta o tema sobre o que você vai falar. Você já tem o tema, o próprio Enem vai te dar o tema. Então, você só vai ter que desenvolver tema. Dentro desse tema, você vai ter que trazer uma tese, né, apresentando um ponto de vista, a sua opinião sobre aquele tema. Eu concordo, eu discordo, você vai ter que se posicionar, certo? E aí, ao se posicionar, trazendo a sua tese, trazendo o que você acredita, o seu ponto de vista, você vai ter que apresentar argumentos, ou seja, justificar, dizer para, no caso, o leitor, por que você pensa daquele modo, por que você tem aquela visão de mundo, certo? Então, você vai ter que utilizar argumentos e argumentos diversos aqui podem entrar e fazer parte aqui no caso desta justificativa, que irá sustentar a sua tese. Outro ponto importante, o Enem vai exigir de você
que você não apenas tenha um ponto de vista ou saiba argumentar defendendo seu ponto de vista. Ele vai exigir de você que você tenha uma proposta de intervenção, ou seja, que você possa refletir e apresentar soluções, possíveis soluções para o problema que foi abordado dentro da temática da redação, certo? Então, essa proposta de intervenção é uma solução que você vai apresentar. E, claro, essa proposta tem peculiaridades, tem particularidades que você deve seguir para estruturá-la, que nós vamos ver mais adiante, ok? Então, como já mencionei, a estrutura da redação do Enem é esta, e você será avaliado em 5 competências. E nós vamos ver cada uma dessas competências na aula de hoje. Então, pessoal, bastante atenção ao que nós vamos comentar, analisem com um olhar bem crítico os textos de vocês, reflitam se é necessário ou não fazer ajuste, modificações. Se depois de tudo que nós falarmos, você olhar para o seu texto e você julgar, meu texto está ótimo, eu não preciso fazer ajuste nenhum. Ok, é o julgamento seu, é a sua reflexão. Mas se você encontrou algum ponto que é preciso, ou seja, que é possível melhorar, faça o ajuste, conserte, melhore o seu texto, porque isso vai fazer com que você desenvolva as habilidades e competências de escrita, e isso é muito importante para a gente. Não só para a redação do Enem, para fazer este tipo de avaliação, como para a sua vida pós-escola, tá bom? Vamos começar? Primeira competência, a competência que será avaliada de vocês é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Como assim domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa? Pessoal, aqui você vai ter que dominar a língua, a norma culta, certo? Então, quando você domina a norma culta, a norma padrão, esta norma que nós estudamos aqui, na escola, aprendendo, conhecendo, você tem que sair da escola dominando ela, certo? Então, você tem que conhecer as regras de concordância, as regras de regência, pelo menos aquelas regras básicas, as convenções de escrita, da ortografia, também aí as questões relacionadas aos verbos, certo? Tudo isso, a pontuação também é muito importante, tudo isso faz parte da norma culta. Nós sabemos que existem outras variantes da norma padrão, certo? Que são até tratadas com certo no caso, não possuem o prestígio da norma padrão, mas devem ser respeitadas. Porém, o Enem vai exigir que você escreva dentro da norma padrão, a norma formal da língua portuguesa, certo? E aí eu trago um trecho de uma redação para a gente analisar. E a gente vai focar o olhar nesta redação e com um olhar bem reflexivo a gente vai procurar aqui ajustar alguns pontos, já adiantando que ela tem algumas problemáticas que nós vamos discutir aqui. E o trecho é exatamente esse aqui. Olha só. O cara que inventou o iPhone falou que a tecnologia move o mundo, mas os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, aonde bilhões de pessoas sofrem a manipulação da internet. Então, pessoal, observem bem o texto. Este texto, o que vocês acham? Ele está escrito na forma, ou seja, ele utiliza a escrita formal da língua portuguesa? O que vocês acham? Observem exatamente este trecho retirado de uma redação, certo? Você percebeu que não. O texto possui algumas problemáticas que fazem com que ele fique distante da norma padrão, da norma culta, da escrita formal da língua portuguesa. Então, vamos observar quais são as problemáticas que nós vamos ter aqui. Primeira delas, olha só, uso de gírias. Pessoal, as gírias, sabemos que elas existem, porém, na redação do Enem, elas não são bem-vindas, certo? Elas não fazem parte da norma padrão da língua, da escrita formal, então elas devem ser evitadas, certo? Você pode até utilizar, mas aí de maneira intencional e mostrando
para o leitor, para o corretor, de que você utilizou de maneira intencional e que você sabe que aquilo é uma gíria, certo? Mas o que a gente observa aqui no nosso texto é que a pessoa utilizou não de maneira intencional, certo? Ela escreveu e utilizou, botou aqui no texto de maneira natural, certo? Então percebam, o cara que inventou o iPhone, o cara, a palavra cara. Então, pessoal, este enunciado aqui, olha só, está completamente dentro de uma informalidade e fez o uso de gírias, certo? Então percebam que ele traz aí o enunciado cara que inventou o iPhone, ele não cita o nome da pessoa que inventou, certo? A gente, no caso, o ideal é que ele tivesse citado o nome dessa pessoa, que é o Steve Jobs, e ele traz uma fala do próprio Steve Jobs, olha só. O cara que inventou o iPhone falou, olha só, que, no caso, que a tecnologia move o mundo. Então, ele reproduz a fala de alguém, não é? Então, o cara que inventou o iPhone falou que a tecnologia move o mundo. Então, perceba que eu tenho uma problemática aí. Ele utilizou uma gíria que não faz parte da escrita formal, certo? E ele faz aí uma citação indireta, né, por meio do discurso indireto. Porém, a gente tem outras formas de fazer isso. O ideal é que a pessoa que escreva o nome do inventor, no caso, o Steve Jobs, cite o nome, no caso, o Steve Jobs, já que ele faz aí uma citação de algo que ele falou, ele poderia colocar uma conjunção aí para indicar isso. Conforme Steve Jobs, né, segundo Steve Jobs, consoante Steve Jobs, olha o uso das conjunções. E aí fazer a citação dele. A tecnologia, conforme Steve Jobs, ou segundo Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Olha só como fica diferente, não é? Fica dentro de um formato padrão, de uma escrita formal, certo? Então, poderia ser solucionado desta forma. Mas quando a gente observa esse texto, nós temos outras problemáticas também, além do uso das gírias. Vimos aqui um ponto. Qual é o próximo? Olha só, desvios ortográficos. Então, observe, gente, o cara que inventou o iPhone falou que a tecnologia move. Olha só, bilhões de pessoas sofrem. Então, pessoal, observem que nós temos aqui uma pessoa que reproduziu na escrita, vamos dizer, modos, ou seja, pronúncias da fala. E sabemos que a fala e a escrita, né, elas, no caso, podem ter diferenças aí com relação à sua pronúncia. A escrita, o espaço dela é da linguagem formal. Então, expressões que vêm lá da fala comum e coloquial também não são bem-vindas aqui. Então, observe, o cara que inventou o iPhone falou que, na realidade, você deveria, no caso, a pessoa deveria ter utilizado o quê? Olha só, certo? Essa conjunção aí integrante. O cara que inventou o iPhone falou que a tecnologia move. Olha só, o verbo não está flexionado aqui de acordo com a norma, certo? Então, a tecnologia move. Observem. Então, percebam aí que há essas questões. E pessoas, no caso, bilhões de pessoas sofrem. Observem que há um problema com a escrita formal, não é? Que seria como é, e há também um problema de concordância. As pessoas sofrem. Olha aí. A gente vai já abordar um pouquinho mais sobre concordância mais adiante, certo? Já na sequência, vamos observar aí questões de concordância? Então, sabemos que desvios ortográficos não podem, certo? Uma coisa que é interessante, pessoal, na sua redação, um dos critérios de correção, avaliação, se você cometer dois erros ortográficos, você não perde ponto na competência 1. Porém, você excedeu este número, 3, 4, você já vai perder ponto na competência 1. Então, evite, certo? Evite aí, no caso, escrever fora da escrita formal da língua, porque isso pode prejudicar você bastante na hora da correção e fazer a sua pontuação cair.
Questões de concordância, vamos observar. Observem aqui, pessoal, já destacado para vocês aqui no mesmo enunciado. Os avanços tecnológicos não trouxe. Olha só, a gente tem questões aqui de concordância, tanto nominal quanto verbal. Observem, os avanços, há a concordância aí entre o substantivo e o artigo? Não. O substantivo, observem, que está no singular, não tem a marcação de plural, o S, e quando a gente observa aqui, só o artigo está no plural. O que eu tenho que fazer? Ou eu deixo todo mundo no singular, ou eu levo todo mundo para o plural. Aqui, no caso, creio que o ideal seria mais utilizar o plural. Então, os avanços, olha só, os avanços, eu teria que acrescentar um S aqui, fazendo a marcação. Os avanços, certo? E tecnológico, também vai para o plural. Olha só, então como ficaria? Os avanços tecnológicos. Todo enunciado no plural. E o meu verbo? Percebam que o sujeito está no plural, então o verbo também vai para o plural. Os avanços tecnológicos não trouxeram, ou seja, no caso, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, certo? Então, meu verbo no plural. Os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanço na sociedade, onde bilhões de pessoas sofrem, olha só, a gente já viu anteriormente, sofre, fica na sua forma, sofrem, certo? Então aí nós teríamos tanto a concordância verbal quanto nominal resolvidas. Outra questão também, a regência, você tem que estar atento, olha só. Apenas, olha só, avanços à sociedade. Percebam que avanços, esta palavra, ela vai exigir aí a presença de uma preposição. Avanços, olha só. Avanços a, não é? Então, avanços a quem? Olha aí, a sociedade. Sociedade é uma palavra feminina, certo? Então, se eu tenho uma palavra feminina, ocorreu aqui um fenômeno de crase, certo? Eu tenho um a, que é preposição, que acompanha o substantivo avanço, e um a, que é artigo, que está diante da palavra sociedade. Então, quando ocorre esse encontro de um a preposição, um a artigo, ocorre uma fusão que a gente marca aqui pelo acento grave, não é? Ocorreu uma crase e essa crase é indicada pelo acento grave, esse acento agudo, ao contrário. Então, nós teríamos, olha só, apenas avanços à sociedade, esse A com acento grave, porque ocorreu uma crase aí, certo? Vamos observar como ficaria o texto reescrito, né? Vimos aquele texto problemático, vamos observar ele reescrito. Observa aí o nosso texto. Segundo Steve Jobs, olha aí, segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, aí a gente já cita o nome da empresa, né? iPhone é o produto produzido por essa empresa. Então, observe que aqui a gente já levou aí para o nível mais formal, de escrita. A tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet, ok? Então percebam que aqui a gente tem uma especificação, a gente retirou aqueles problemas ortográficos, a gente tem uma especificação com relação ao tema, certo? Quando a gente olhou aqui no final, olha só a manipulação da internet, não há uma especificação e uma ligação direta aí com o tema da redação. O controle e a manipulação do comportamento do usuário, não é? Através do acesso de dados na internet.
ok? Então perceba que aqui a gente, na reescrita, a gente resolve os problemas aí das convenções da norma escrita, ou seja, da primeira competência, e tem os outros itens, olha só, esse mais, esse aonde, que nós vamos tratar mais adiante, tá? Vamos para a próxima competência? Aqui o texto reescrito, mais uma vez, olha só como ele ficou bem diferente, ele assumiu um padrão mais formal. Vamos aí à competência de número 2. Pessoal, a competência 2 trata com relação à compreensão da proposta de redação. Então, compreender a proposta de redação, ou seja, você entender o que se está pedindo na proposta e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento, ou seja, de conhecimento para desenvolver o tema. Então, tudo que você aprendeu na escola, tanto na disciplina de língua portuguesa quanto nas outras, importa bastante. E não só no terceiro ano, mas toda a sua trajetória escolar também pode ajudar você bastante aqui, certo? Então, aí aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Pessoal, a competência pede que você utilize argumentos, certo? Articule esses argumentos e você escreva tudo em um texto dissertativo, argumentativo em prosa. Então, se você não escrever um texto dissertativo argumentativo, a sua redação nem vai ser corrigida, certo? Então, você não pode fazer uma receita, você não pode, no caso, escrever uma narrativa, um conto ou uma fábula. Você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo. Apresentar um ponto de vista, apresentar argumentos para justificar esse ponto de vista no seu texto, certo? Não pode fazer como o próximo texto que a gente vai observar. Olha aí. No caso, olha os problemas que podem surgir. Você não escrever um texto dissertativo argumentativo e fazer outra coisa, de repente escrever uma narração ou um poema. Olha esse exemplo. Dia desses, estava eu conversando com meu namorado sobre um produto que queria comprar. Falei das vantagens de tal aquisição e citei até o site no qual iria fazer minha encomenda. Algumas horas depois, acessei minha conta no Facebook e qual não foi a minha surpresa ao notar que, no meu feed, imediatamente apareceu um anúncio do referido site de compras, oferecendo exatamente o produto que eu intencionava comprar. Sei não, mas acho que estamos sendo espionados o tempo todo pelos nossos aparelhos conectados à internet. Pessoal, observem, nós temos um texto que faz uma abordagem sobre a problemática do tema da redação, porém, observem que ele está trazendo uma narrativa. Olha só, a gente pode observar essa narrativa pela sucessão de fatos. Ó, dia desses, eu estava conversando, certo? Com meu namorado. Ó, queria comprar, falei das vantagens, citei até o site, queria fazer a compra. Algumas horas depois, acessei. A gente percebe que tem uma sucessão de ações e fatos. Então, isso caracteriza um texto narrativo. Por mais que você esteja dentro do tema, se você não fizer um texto dissertativo argumentativo, a sua redação não será corrigida. No caso, ela vai receber uma nota 0, porque não é a proposta, que no caso não é o texto exigido na proposta, ok? Outro problema que não pode ocorrer é você tangenciar o tema, ou seja, abordar o tema de maneira parcial, né, e dar foco em outras questões. Olha um exemplo também. Então, observem aqui. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. De fato, a popularização do uso da internet tem facilitado a vida cotidiana, pois permite que façamos muitas coisas com apenas alguns cliques. Comprar, pagar, contas, interagir via redes sociais, trabalhar, entre outras facilidades. Pessoal, percebam que nós temos aí exatamente uma redação que está situada dentro de uma temática que envolve a internet,
não é? Mas observe que a sua ênfase não está na manipulação por meio do controle de dados do usuário na internet, mas ou seja, nos benefícios que a internet traz. Observe que isso fica bem claro e enfatizado aqui. Olha só, de fato, a popularização da internet tem facilitado a vida cotidiana, olha só, facilitado a vida cotidiana. E aí justifica, pois permite que façamos muitas coisas com apenas alguns cliques, compras para pagar, contas, interagir, redes sociais, trabalhar, entre outras facilidades. Observe que está fugindo ao meu tema, certo? Ao tema que de fato deveria ser abordado. Então, isso aqui é um problema que você deve evitar no seu texto. Como a gente pode resolver? Observe um texto reescrito aqui, que vai nos direcionar ao tema, certo? É o mesmo texto, mas observe a sua reescrita. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para os seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados, olha só, mecanismos de controles, no caso, controle de dados. Perceba que já nos levou para o tema, nos situou dentro do tema. Desenvolvido por empresas de aplicativos e redes sociais, olha aí, desenvolvido por empresas de aplicativos e redes sociais, olha aí, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta, no caso, a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Olha só, moldar, manipular os hábitos e as informatividades, no caso, dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento, olha só, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico e enfrentamento, certo? Pessoal, observem que o nosso autor apresentou aí o ponto de vista, certo? Colocando que a manipulação do comportamento do usuário pela seleção prévia de dados é inconcebível, ou seja, o nosso autor aí, a pessoa que escreveu, não concorda, não é? Discorda de que haja essa manipulação, certo? De que ela é algo ruim. E aí ele enfatiza, merece um olhar mais crítico, ou seja, merece uma reflexão de enfrentamento para evitar estes tipos de situação. Observe que as palavras que estavam relacionadas ao tema, a todo momento ao longo do texto, apareceram, certo? E aqui eu consegui situar exatamente o meu texto dentro do tema da redação. Então você tem que verificar no seu texto se você não fez o tangenciamento ou de repente você fugiu do tema. Em vez de falar sobre a manipulação do usuário por meio do controle de dados, você falou de outra coisa apenas, não é? Por exemplo, de repente você resolveu só falar sobre fake news e não falou como essas fake news manipulam as pessoas, certo? Isso daí é um problema. Olha um exemplo, como aconteceu nesse texto aí, que é exatamente a fuga do tema. Isso você não pode fazer. Fugir do tema também vai fazer com que você não pontue, ou seja, que a sua redação nem seja corrigida. Olha só, fuga total do tema. Os ambientes virtuais via internet têm se estabelecido como lugar de vinculação das terríveis fake news. Qualquer pessoa com acesso a uma conta em uma rede social pode criar e espalhar mentiras que serão assumidas como verdadeiras por pessoas desavisadas. Ok, certo? Falou sobre fake news pode ser uma maneira de manipulação, mas observe, gente, que em nenhum momento nesse parágrafo o autor citou a ideia de manipulação que pode ser gerada por essas fake news, né, que são trazidas aí para as pessoas. Então aqui nós temos uma fuga. A pessoa deixou de falar do tema central, a manipulação do controle, no caso, do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, e foi falar só sobre fake news. Isso não pode acontecer. Como a gente poderia solucionar esse problema deste texto aqui? Observem como ele ficaria reescrito. Olha só. Além disso, é necessário que o Ministério da Justiça, em parceria com as empresas de tecnologia, crie canais de denúncia de fake news,
mediante a implementação de indicadores de confiabilidade nas notícias vinculadas, como o projeto The True Project nos Estados Unidos, com o intuito de minimizar o comportamento, no caso, o compartilhamento de informações falsas e o impacto deste na sociedade. Feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra a manipulação e a desinformação. Pessoal, observem, citou as fake news e também fez uma relação direta com o tema da redação. Se proteger contra a manipulação e a desinformação que a fake news pode gerar, ou seja, nas pessoas que têm contato com ela. Então, percebam, utilizou as fake news e trouxe para dentro do tema da redação. As fake news podem aparecer na redação? Podem, mas você tem que fazer uma relação. Como é que elas influenciam o comportamento dos usuários, né? Como é que elas fazem, como é que elas manipulam, né? E o que fazer para combater elas. Perceba que aqui se apresentou até uma proposta de intervenção nesse trecho aqui para combater a manipulação do usuário por meio da propagação de fake news aí na internet, certo? Então, voltou completamente para o tema. Isso aí, no caso, essa fuga não pode acontecer. Você tem que ficar dentro do tema.